tudo bem, pessoal? Vocês já ouviram falar de hiperêmese gravídica? Isso é uma doença que acontece, óbvio, né? Como o nome já diz, na gravidez, principalmente no começo da gestação e é caracterizada pelos vômitos excessivos. Então, a gente sabe que é normal uma grávida vomitar, é até um dos sinais de alerta, né, para a mulher quando ela talvez não tenha percebido que a menstruação está atrasada ou que aconteceu alguma coisa, é que ela comece a vomitar, especialmente pela manhã. Mas isso é algo que é natural, desde que não seja exagerado. As mulheres grávidas, elas tendem a vomitar bem no comecinho, por volta das 7 até umas 10 semanas mais ou menos de gestação. E o vômito é um bom sinal, a gente considera um bom sinal porque mostra que é um feto viável, é um feto que está produzindo muitos hormônios, é uma gestação que está evoluindo bem, que está produzindo bastante hormônio. E isso vai mexer com a mãe e vai fazer com que ela se sinta mal. Esse problema, ele tende a ser autolimitado, então ele vai se resolver sozinho. A maioria das mulheres, por volta de 20 semanas, que são 5 meses mais ou menos de gestação, já não estão mais sentindo enjoo e conseguem tocar isso muito bem. Mas existe uma minoria que tende a ter ou vômitos numa quantidade muito maior do que deveria, muito mais dificuldade para se alimentar, ou às vezes elas têm, que é incomum também, esse problema do vômito mais para o final da gestação. Quando é o vômito no começo e a gente tem esse vômito excessivo, é o que a gente chama de hiperêmese gravídica. Ou seja, eu não tenho nenhuma outra causa que não seja a gestação gerando esse problema. É algo que não é muito comum, né? A hiperêmese é normal mulher vomitar, mas esse em excesso não é muito comum e dependendo do caso, precisa de internação. Isso porque à medida que a mulher vai vomitando, ela vai ficando mais debilitada, ela pode desidratar. E isso pode fazer com que essa gestação tenha problemas no futuro. Então, mulheres que têm hiperêmese, elas podem ter bebês menores, bebês pequenos para a idade gestacional, tem mais chance de ter trabalho prematuro, trabalho de parto prematuro, e a gente não sabe exatamente o quanto essa alteração metabólica pode interferir no bebê que está em processo de formação. O que a gente sabe é que mulheres que têm gestação múltipla, então se eu tenho 2 ou mais bebês na minha barriga, é mais comum que eu tenha vômitos e excessivos, que eu tenha mais dificuldade de ter vômitos, e que se eu tiver uma gestação molar, que é uma gestação de um produto de concepção que não é um bebê, né? A mola é um tecido anormal, placentário, e que cresce muito rapidamente, esse tipo de gestação ele tende a produzir mais hormônios e, consequentemente, eu vou ter mais enjoo, mais vômito. Por outro lado, se esses enjoos, esses vômitos ocorrem mais para o final da gravidez, a gente pensa em outras doenças que não a própria gestação causando isso. E aí você precisa lembrar que, de repente, pode ser um diabetes que está descontrolado, em estado talvez de cetoacidose até. Pode ser que eu tenha algum problema hepático, alguma doença de vesícula, alguma doença hepática que está me causando esses vômitos excessivos. Pode ser até que eu tenha hipertensão, né? Que eu esteja no estado de pré-eclâmpsia também. Tudo isso precisa ser avaliado com o médico. Então, se você tem vômitos excessivos ou você conhece alguém que está tendo esse problema, é importante levar ao médico para poder fazer a avaliação, descartar outras doenças, porque tem várias outras que podem ser problemas de tireoide, por exemplo, outros problemas endócrinos que podem acontecer. E uma vez descartada, fazer o tratamento adequado. E como é que a gente faz esse tratamento adequado? Então, se eu ainda não precisei ficar internada, se eu tenho esse vômito, mas não houve necessidade de internação, a gente primeiro
precisa fazer acompanhamento psicológico. É importante, não só porque a mulher está debilitada, mas muitas vezes esse vômito acontece em mulheres que não desejam essa gestação ou que estão passando por questões de estresse, de dificuldade. Então a gente precisa fazer uma avaliação psicológica também e ver em que pé que estão as coisas, como é que está o emocional dessa mulher, porque às vezes é a forma que o corpo encontra para poder manifestar esse desconforto psíquico que está acontecendo. A gente também precisa oferecer outras terapias, então é bacana fazer acupuntura, aromaterapia, outros tipos de terapia que podem ajudar, dependendo do, mas óbvio, né, com profissionais gabaritados, qualificados, que podem ajudar muitas vezes a fazer um controle desse vômito, que a gente já sabe que vai melhorar naturalmente com 20 semanas no máximo, né? E é possível que a gente faça medidas alimentares. Então, se eu tenho muito vômito, se eu fico muito enjoada, o que eu preciso lembrar? Comer menos, então evitar de distender demais o estômago, comer pequenas porções. Eu posso dar intervalos menores entre as refeições, então comer pouquinho mais vezes, de preferência alimentos mais secos, para eu conseguir digerir melhor, e evitar, né, de usar líquido, tomar bebida junto com o alimento para evitar a distensão. É interessante o uso de gengibre. As pessoas que às vezes não conhecem, o gengibre é um bom antiemético, então você pode utilizar a água, né, com gengibre, deixar o gengibre de molho durante a noite, tomar durante o dia, ou até o chá, você pode fazer uso dele tranquilamente, ele faz muito bem, e existem medicamentos específicos para vômito. Quando essas medidas não são suficientes e a gente percebe que essa mulher não tá bem, então ela vai ao hospital, são feitos exames de sangue para avaliação, feita hidratação dela, a gente percebe que essa mulher não tá bem, aí ela é internada e aí faz a reposição. Então, uma das primeiras coisas é mantê-la em jejum até que esses vômitos excessivos consigam ser controlados e a gente possa reintroduzir a alimentação de uma forma pausadinha, né? De uma forma mais paulatina, devagar. A gente faz a reintrodução da alimentação e observação. É importante a gente valorizar esse tipo de queixa, porque muitas vezes a mulher ela vai procurar atendimento médico quando já tá muito ruim. Então observe para ver como é que estão esses enjoos. É normal a gente enjoar na gravidez? É óbvio que é normal. Mas se tiver demais, não espera vir aquela desidratação, não espera ficar tão ruim. Já procura atendimento médico para você já começar a tomar a medicação e muitas vezes não precisar ficar internado ou passar por outros procedimentos que são desagradáveis. Então, em relação à hiperêmese, a gente fica por aqui. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, pode mandar mensagem, vai ser um prazer poder dar uma lida, compartilhar isso com vocês e até o próximo vídeo.